Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast. E se o meu nome é Pedro Figueiredo, obrigado a quem vai acompanhando o podcast, partilhando também comigo alguns comentários, se estão a gostar, se não estão a gostar. Então, temos vindo aqui a abordar alguns temas assim grandes, digamos, na nossa vida, questões muito importantes, mas a verdade é que filosofar é apenas a atividade ou o processo de nós refletirmos sobre as coisas, pormos em causa determinadas coisas, e se normalmente são coisas que são importantes para nós, para a nossa experiência humana, então, a saúde também é uma dessas coisas e por isso pode parecer, se calhar, um bocadinho menos filosófico, mas eu acredito que não o deixa de ser e garantidamente é importante pensar sobre isso, porque, principalmente na minha prática, no estúdio, as pessoas vão à procura de melhorar a sua saúde, de ter resultados. Ainda ontem falava com uma atleta que dizia exatamente aquilo que tantos outros dizem, que na verdade o problema aqui já não é o saber o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer, é como fazer e como garantir que o faço sempre de uma forma mais consistente para me trazer os resultados que eu quero, porque aquilo que as pessoas se veem a fazer é iniciar processos de melhoria, seja lá o que isso for, e constantemente a interromperem esses mesmos processos, na maioria das vezes dependendo do contexto. Se estão numa fase boa, está tudo bem, se estão numa fase mais de stress, o que seja, lá vai tudo por água abaixo. E por isso a consistência é um tema muito falado, porque nós entendemos que ela é a chave para podermos alcançar o que quer que seja. Então, para hoje vamos exatamente entrar aqui mais nesta área, muito mais prático, muito mais pragmático, diria, muito mais até simples de entender e de quase é quase palpável algumas das coisas, mas porque isto tem impacto. E porque eu continuo a acreditar que de nada serve nós queremos definir objetivos, queremos mais disto, mais daquilo, se o pilar que é a saúde, que é o que suporta o nosso bem-estar do nosso corpo, não estiver ok. Se isto não estiver ok, tudo o resto vai ser mais difícil, exatamente por questões que, como já vimos em episódios anteriores, onde eu entendo que isto é tudo uma questão de energia. É um recurso limitado e conforme a minha capacidade de o gerir, eu vou ser capaz de alcançar mais coisas que eu quero ou menos coisas, ou até inclusive poder estar mesmo mal. Então, vamos começar exatamente aqui pela consistência, que é a palavra mãe. O que é a consistência? Basicamente a capacidade de eu poder ou conseguir repetir determinado comportamento, determinado pensamento que, por repetição, ah, eu consigo alcançar algo, porque a maioria das coisas que nós queremos e que são importantes para nós não requerem normalmente apenas uma ação uma vez. Eu aprendo a andar por repetição, quando sou bebé, eu levanto-me, dou um passo e caio e repito e repito. E tudo aquilo que eu fui aprendendo e que hoje sei foi por repetição. Tudo aquilo que eu hoje faço bem foi por repetição. E essa repetição foi exatamente a consequência de eu ser consistente. Ok, então eu entendo que pode acontecer de vez em quando eu alcançar algo por uma mera questão de sorte, de um acaso, mas a maioria das coisas vai implicar esta repetição, esta consistência. E aliado a esta palavra, muitas vezes ouvimos a expressão de falta-me a força de vontade para eu conseguir ser consistente. Bom, vamos aqui à força de vontade e entender que se é uma força, implica energia. Se implica energia para eu conseguir eh, produzi-la, vamos imaginar, ok, estamos a falar de uma coisa que é para ser consistente. Eu preciso de força de vontade para essa consistência. Quer dizer que eu vou precisar desta força muitas vezes. Muitas vezes, muita energia. Se eu gastar muita energia neste processo, eu não tenho tanta energia para
tantas outras coisas. E nós estamos o dia todo a tomar pequeninas decisões, outras maiores, mas estamos sempre neste processo de tomada de decisão, e se todos esses processos dependessem da nossa força de vontade, estaríamos completamente desgastados. Portanto, claro que aqui estamos a falar, se calhar, de um objetivo ou outro mais maior, vamos dizer assim, mas eu entendo que é necessário energia. E eu não quero que seja necessário muita energia. Porquê? Por tudo aquilo que nós já vimos. É aqui que entra a questão do nosso cérebro ser o órgão que gera tudo o resto, que funciona basicamente para garantir a nossa sobrevivência. Possamos dividir isto em física e social, mas pronto, a nossa sobrevivência, que faz isto tentando sempre antecipar ao máximo o que vai acontecer, porque se ele conseguir antecipar e acertar, quer dizer que ele regasta menos energia, menos recursos. Ele faz isto mediante o conhecimento que tem, mediante aquilo que já repetiu e que sabe. Ok, então este é o processo mais mais biológico, mais fisiológico, que justifica e explica a maioria dos nossos comportamentos. E nós muitas vezes estamos a querer alterar os nossos comportamentos sem nos lembrarmos como é que as coisas funcionam e andar simplesmente a tentar comportamentos diferentes. Ah, agora vou tentar isto, oh, não resultou. Olha, agora vou tentar isto, não resultou. Isso não tem mal nenhum, mas muitas vezes funciona menos bem mais vezes. Portanto, aqui mais vale eu entender ou ter sempre presente para mim que o meu cérebro, que é quem manda, vamos dizer assim, ele funciona para ser eficiente, tentando antecipar. Como é que ele vai fazer isto? Ele vai sempre, acima de tudo, funcionar a curto prazo. O médio e longo prazo para ele é uma coisa um bocadinho, é possível dele conceber, mas é tudo muito abstrato. Está assim meio nas nuvens. O que é mais fácil dele entender é aquilo que é real e mais imediato. E é nessa base que, se nós não tivermos algum cuidado, ele vai tomar as suas decisões. Portanto, eu vou-me sempre lembrar que, bom, muitas vezes as coisas custam exatamente porque isso requer energia, o meu cérebro não o quer fazer, só que eu depois também ao mesmo tempo tenho a capacidade de entender que só gastando alguma energia, só fazendo, é que eu posso vir no futuro a alcançar determinado objetivo. Mas esta base fisiológica é importante nos lembrar, porque ela justifica tantas e tantas, para não dizer quase todas, as nossas decisões. Ou seja, ele acaba por ser. Ele não é preguiçoso, porque muitas vezes nós até ouvimos expressões de procrastinação. Não, ele não é preguiçoso, ele é eficiente, ou ele foi feito para ser eficiente. Esta é a raiz do nosso comportamento humano. E temos que entender isso como uma coisa perfeitamente normal, que ainda bem que é assim, porque em tantas situações isso exatamente permite-nos reagir como é suposto para garantir, lá está, o nosso bem-estar, dos nossos, nossa sobrevivência, mas depois tantas outras vezes é exatamente isso que também dificulta o processo, nomeadamente, de ser consistente. Então, ainda aqui sobre o comportamento humano, o que é que eu vejo na prática? Quando as pessoas entram no ginásio e dizem: "Ah, eu venho aqui só por uma questão de saúde, por melhorar um bocadinho a minha condição física", isto normalmente resulta em pouca ação, e depois, como é óbvio, poucos resultados, mais desmotivação. Eu deixo de ir ao ginásio, eu deixo o plano de nutrição e lá vou eu novamente cancelar o ginásio. Daqui a uns meses ou um ano, logo volto a pensar nisso. Agora, quem entra a dizer assim: "Eu tenho um determinado objetivo, porque eu quero perder X quilos, daqui a uns meses eu vou casar e quero caber no vestido. Eu tenho um determinado objetivo, porque eu fui ao médico e ele disse-me que eu estou aqui mesmo no borderline, no redline de ou faço qualquer coisa ou então isto pode correr mal. Ou porque eu realmente estou com uma dor que é insuportável e eu preciso claramente de resolver este problema." Ou seja, ou eu tenho uma urgência que faz com que eu saia do modo de
se puder não gastar energia, melhor, para o toca a agir. Porquê? Porque aqui o não fazer nada traz uma dor maior do que o fazer qualquer coisa. E é essa urgência que leva a pessoa a agir. Portanto, urgência é uma coisa positiva quando nós queremos, por exemplo, iniciar qualquer processo de melhoria ou de mudança. Não tendo nenhuma urgência, poderá ser mais desafiante. Eu entendo que exercício é importante, eu entendo que saúde, como as pessoas costumam dizer, é o mais importante. Eu entendo isso, mas isso não é suficiente para a ignição, para o motor arrancar e eu fazer alguma coisa. Então, urgência é muito interessante. Só que o que é que acontece? De vez em quando a urgência ah, vem assim um bocadinho mascarado, ou seja, parece que a pessoa está sempre com alguma coisa que é urgente de fazer, então tem que estar sempre a agir, tem que estar sempre em ação, neste modo quase de combate, de alerta, mas, mas é uma questão apenas de ansiedade, não é urgência. Porquê? Ou melhor, eu nem sei se posso dizer bem assim. A questão é que muitas vezes aquilo que é urgente não é aquilo que a pessoa quer mostrar ou aquilo que a própria pessoa, de forma, vamos usar esta palavra, mais consciente, pode dizer. Do tipo, ah, eh, é urgente que eu faça isto agora aqui no trabalho, ou é urgente que eu faça isto lá em casa. Quando na verdade se calhar não é nada urgente, nada de grave vai acontecer. O que é se calhar o urgente que a pessoa não está a ter noção? É que esse comportamento só está a acontecer porque é urgente para ela uma sensação, por exemplo, de reconhecimento, ou de valorização, ou de se sentir amado, ou de achar que é útil, ou de achar que é boa o suficiente. Portanto, é uma urgência que está ali mascarada, que a pessoa não tem essa noção, mas que faz com que tudo ou muita coisa que está à volta pareça que é urgente, mas não é. O realmente urgente e importante é aquela pessoa ganhar com essa ação uma determinada sensação. Porque se calhar a tarefa, se não acontecer hoje, acontecer amanhã ou para o mês que vem, nada de mal acontece. Por isso, urgência, se for uma coisa muito consciente, muito intencional, eu decidi que quero isto porque blá blá blá, ok? Então isso pode ser ótimo para eu começar. Ou seja, eu até posso neste momento, não estou a fazer nada para mudar ou para melhorar, mas entendo que o deveria fazer, se calhar eu posso criar uma determinada urgência, ok? Posso pensar nisso mesmo de forma intencional. E depois ter sempre o cuidado de estou eu realmente a trabalhar sobre algo que é urgente ou isto é apenas uma questão pessoal, interna e que, na verdade, se eu não tiver essa noção, o que vai acontecer é que eu vou atrás dessa urgência mascarada, escondida, e isso vai me fazer entrar no modo do tudo ou nada, perdido por 100, perdido por 1000, o desgaste, a frustração, a pressão, o assoberbamento, ah, o o burnout, ok? Porque eu não entendo que, na verdade, isto é tudo para eu depois obter determinada sensação. Eu estou sempre a fazer coisas, mas porque se eu não fizer, se calhar eu nem sei bem quem sou. Eu nem sei bem para que sirvo. Isto não tem utilidade, isto não tem um propósito, isto não tem um objetivo. Assim eu ando distraído e vou tendo o reconhecimento dos outros de muito bem, ele é mesmo impecável, ou ele é super disponível, ele é importante, ele é bom o suficiente. E eu tenho todas essas boas sensações, ok? Então, urgência, sim, para iniciar de forma intencional,
com algo que é muito concreto e palpável. E isso faz-me avançar. Agora, a partir daqui nós queremos a tal consistência de repetir, de não depender da força de vontade, que é algo que cria, que não é que cria, é que requer energia, essa energia é limitada. Então o que é que eu preciso para ser consistente? Não da força de vontade, não de um esforço gigantesco para conseguir alcançar o objetivo, mas de algo que requeira exatamente o oposto, que é o mínimo de energia possível. É por isso que nós temos os nossos hábitos. Os hábitos são apenas consequências de repetições de comportamentos que neste momento se tornaram aqui um pouco um automatismo. Para quê? Para eu fazer sem requerer demasiada energia. Agora, se eu passo do zero num determinado hábito para o 100, que é esse hábito na perfeição, talvez requeira força de vontade. Porque aqui o que interessa é que seja fácil, porque se for fácil não depende muito da minha energia. Se for óbvio, não depende muito da minha energia, se tiver facilitado. Agora, se for demasiado ambicioso, se calhar, lá estou eu, a cair na dependência da força de vontade. Portanto, consistência e repetição vai ser fácil, ou vai acontecer exatamente se aquilo que eu fizer, se a minha ação for relativamente simples. Aí eu vou conseguir repetir, aí um dia ela pode-se vir a tornar um automatismo e em vez de eu ter que pensar que deveria fazer algo para, né? Não, eu já faço sem pensar. Aliás, eu chego se calhar a um ponto no futuro que é eu já nem sei não fazer. E aqui até acontece o contrário, que é a dor ou o gasto de energia é maior se eu não fizer do que se eu fizer. Ok? Portanto, este é o processo para ser consistente, é ah, eu lembrar-me como é que as coisas funcionam biologicamente, fisiologicamente, que só acontece se não for necessário muita energia, o que requer muita energia ah, nós vamos sempre evitar. Portanto, se eu sei que me vai trazer dor, é isto que eu ando sempre assim, né? Depois eu acabo por tomar as minhas decisões conforme me dá prazer, me dá dor. Eu quero fugir da dor, porque eu sinto que de alguma forma a dor pode ser exatamente só a noção que o cérebro tem de que determinada coisa vai exigir muita energia. Então vai sempre para o outro caminho. Então, se eu já sei isto, se eu sei que o cérebro funciona assim, eu vou-lhe dar algo complicado, demasiado desafiante, super complexo, difícil, ou eu vou-lhe dar algo simples, básico e fácil. E é aqui que eu passo da urgência que foi só para iniciar um determinado processo para agora estar a criar os tais hábitos, os tais automatismos que vão fazer com que as coisas surjam, não do dia para a noite, mas a pouco e pouco, que a mudança deve ser gradual, para um dia eu olho para trás, está tudo bem diferente e eu quase nem consigo entender como é que isso aconteceu. Foram as migalhinhas, foram os baby steps que eu fui dando um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho aqui, eu fui repetindo e de repente eu levanto-me, caio, levanto-me, dou mais meio passo, caio, depois dou um passo e caio, depois dou dois e caio, depois de repente dou três e mais um passo e mais um passo e mais um passo. Um dia estou a andar, um dia estou a correr e nem sequer penso como é que se anda e como é que se corre. Aliás, se eu já fiz esta experiência no estúdio, se eu pedir a alguém para trazer toda a sua atenção para o processo de caminhar e como é que põe o pé e se estamos a utilizar aqui um movimento contralateral de um lado da bacia com o outro ombro e como é que estamos em termos posturais, a pessoa, precisamente porque já anda sem pensar, se for tentar pensar na sua marcha ou até corrigi-la ou modificá-la, isso desgasta imensa energia.
Portanto, é esse ponto que nós queremos, é andar sem pensar, ok? Portanto, consistência fundamental, força de vontade não queremos, não queremos gastar energia, o cérebro funciona de determinada maneira e eu vou, agora que eu tenho este conhecimento, sempre que eu precisar, digamos, de eu entender que preciso de fazer algo diferente, de mudar, por que não? Ou pelo contrário até, se eu de repente vejo-me a não fazer algo que eu queria estar a fazer, ok? Portanto, eu sinto um desafio. Em vez de pensar, bom, se calhar não é bem esta atividade, ou se calhar não é aqui, lá vou eu desistir outra vez, se calhar eu vou parar e vou dizer assim: porquê que eu não faço? Porquê que eu não sou consistente? Hum, porque se calhar eu estou a depender da força de vontade. Quê? Porque isto está a ser demasiado penoso, está a ser demasiado exigente. Eu quis mudar qualquer coisa, mas entretanto tudo o resto da minha vida se manteve igual. O stress, o trabalho, a família, quer dizer, estou eu aqui a tentar fazer um plano de nutrição perfeito que muda 30 coisas ao mesmo tempo, mais o treino, mais mudar o meu sono, já para o ideal das 8 horas, já não sei. Demasiado, não é? Então eu tenho que pensar, pois se calhar, que processo é que eu estou a fazer? Porque a conclusão principal a tirar é, isto nunca é uma fraqueza, isto nunca é uma questão de eu sou o problema, é uma questão biológica de eficiência e de reflexão sobre qual é a melhor estratégia para eu iniciar e qual é a melhor estratégia exatamente para eu me manter e até controlar essa manutenção. Tudo o que implique um mínimo de energia, mas que seja diferente do que eu estava a fazer até agora. E posso garantir que os resultados, seja no que for, vão mudar. É preciso é a repetição. Portanto, espero que de alguma forma, até pode ser que esteja exatamente numa fase de maior desafio, e quando nós sentimos maior desafio, a tendência é abandonar por completo esse desafio, em vez de parar, refletir, mudar a estratégia e experimentar. E é tal e qual como aqui o podcast. Se o podcast é e se, é uma experimentação, vamos ver e se eu mudar de estratégia? E isto é um testar e errar, testar e acertar. Acertar e repetir e ver os resultados. Não é uma questão de testei, errei, não fui feito para isto, o meu problema sou eu sou um procrastinador e eu começo-me a definir conforme essas falhas, essas fraquezas e não tem nada a ver. Estamos a falar de comportamento, não estamos a falar de identidade. E o comportamento, e mesmo a identidade, mas pronto, até certos níveis, mas o comportamento é altamente modificável. Por isso, eu só tenho de pensar é como fazê-lo. Espero que de alguma forma isto tenha dado aqui algumas ideias, algumas luzes, para no seu processo conseguir realmente ultrapassar qualquer desafio que seja. Também, se precisar de alguma coisa, poderá até sempre contactar-me ou contactar o nosso estúdio. Ahm, Terei todo o prazer, sempre nesta lógica de não propriamente dizer o que a pessoa deve fazer, porque e só a pessoa é que sabe, não é o coach, não é o guru, não é ninguém, não é o personal trainer, não é nutricionista, é a pessoa que simplesmente precisa talvez que lhe agitem a maneira de pensar, que lhe façam exatamente pôr em causa aquilo que acha, para pensar de uma forma diferente e com isso poder ter outros comportamentos. Por hoje é tudo. Obrigado por estar aí desse lado. Até ao próximo episódio e até lá, cuide-se.